Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não percebe como a insegurança influencia silenciosamente suas decisões, suas atitudes e a forma como são percebidas pelos outros. Muitas vezes, uma pessoa insegura não demonstra claramente o que sente, mas revela isso através de pequenos comportamentos, reações automáticas e padrões emocionais que se repetem todos os dias sem que ela perceba. Neste vídeo, vamos analisar a psicologia por trás das pessoas inseguras e revelar 7 comportamentos que elas costumam apresentar sem perceber, mostrando como esses sinais afetam relacionamentos, autoestima, comunicação e a maneira como enxergam a própria identidade. Você entenderá por que algumas pessoas buscam aprovação constantemente, têm dificuldade em confiar em si mesmas, interpretam situações de forma negativa ou acabam criando barreiras emocionais que afastam conexões importantes. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, exploramos a psicologia do comportamento humano de forma racional, analisando os mecanismos por trás das emoções, hábitos e escolhas que moldam a nossa vida. E se você já sentiu que precisava provar seu valor, que se preocupava demais com a opinião dos outros ou que algumas atitudes suas aconteciam no automático, este conteúdo pode revelar algo importante sobre a forma como sua mente funciona. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás da insegurança, porque certos comportamentos continuam se repetindo e como desenvolver uma percepção mais consciente sobre suas emoções e atitudes. Porque muitas vezes, o maior obstáculo não está no mundo ao nosso redor, está nos padrões invisíveis que nossa própria mente criou. A verdadeira questão não é apenas porque você se sente inseguro, mas como essa insegurança influencia silenciosamente a pessoa que você se torna. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Você já teve a sensação de que está sempre tentando provar o seu valor, mas mesmo assim parece que nunca é suficiente? Talvez você tenha vivido momentos em que uma simples crítica ficou presa na sua cabeça por horas, uma mensagem sem resposta gerou milhares de pensamentos ou uma pequena rejeição fez você questionar tudo sobre si mesmo. Para muitas pessoas, isso parece apenas uma fase ou uma preocupação exagerada, mas existe um padrão psicológico acontecendo por trás desse comportamento. A insegurança nem sempre aparece como medo evidente. Muitas vezes, ela se esconde em atitudes que parecem normais no dia a dia. Pensar demais antes de falar algo, pedir desculpas mesmo quando você não fez nada errado, comparar sua vida com a de outras pessoas ou sentir necessidade constante de receber aprovação. O problema é que, aos poucos, esses pequenos comportamentos começam a influenciar a forma como você se enxerga e como acredita que os outros enxergam você. E talvez a parte mais difícil seja perceber que muitas pessoas inseguras não sabem que estão agindo dessa maneira. Elas acreditam que estão apenas sendo cuidadosas, tentando evitar conflitos ou tentando manter boas relações. Mas, por dentro, existe uma preocupação constante em ser aceito, em não decepcionar e em não cometer erros que possam mudar a forma como alguém as percebe. Se você já sentiu que precisa medir cada palavra para não ser julgado, que pensa várias vezes antes de tomar uma decisão simples ou que sente medo de mostrar quem realmente é, fique até o final deste vídeo, porque você vai entender como esses padrões aparecem no comportamento e por que eles se repetem sem que a maioria das pessoas perceba. A verdade é que a insegurança não começa apenas nos grandes momentos de medo ou dúvida. Ela costuma aparecer em pequenos detalhes, em escolhas aparentemente insignificantes e em reações automáticas que acontecem todos os dias. E quando você começa a observar esses sinais, percebe que alguns comportamentos comuns podem revelar muito mais sobre o que está acontecendo dentro da mente de uma pessoa do que ela imagina. E por falar em mudar padrões, existe um ponto que muitas pessoas ignoram. Saber o que precisa ser feito não significa conseguir colocar em prática. A procrastinação muitas vezes não acontece por falta de vontade, mas por um ciclo mental que faz você adiar, perder energia e depois carregar o peso da culpa. Se você sente que começa várias coisas e termina poucas, que deixa decisões importantes para depois ou que sabe exatamente que precisa mudar, mas continua preso no mesmo lugar, existe uma ferramenta que pode ajudar você a organizar melhor seus pensamentos e transformar intenção em ação. Eu deixei o link na descrição para quem quiser conhecer. É um valor mínimo, pensado para ser acessível e, além de ajudar você nesse processo de mudança, também contribui para que esse canal continue produzindo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano e desenvolvimento pessoal. Se fizer sentido para você, confira o material no link da descrição.
Agora, vamos continuar entendendo como a nossa mente cria esses padrões e por que muitas vezes repetimos comportamentos que sabemos que precisamos mudar. O que a maioria das pessoas não percebe é que insegurança raramente aparece de forma óbvia. Ela não chega dizendo eu estou com medo ou eu não acredito em mim mesmo. Na maioria das vezes, ela se manifesta através de pequenos comportamentos automáticos que parecem normais, mas que revelam uma luta interna acontecendo todos os dias. Por exemplo, uma pessoa pode revisar uma mensagem várias vezes antes de enviar porque tem medo de ser interpretada de forma errada. Pode evitar dar uma opinião em uma conversa porque imagina que será julgada. Pode até deixar de aproveitar oportunidades porque a primeira preocupação não é o que eu posso conquistar, mas sim se eu falhar. O detalhe mais interessante é que, naquele momento, a mente acredita que está protegendo essa pessoa. O cérebro humano busca segurança e tenta evitar situações que possam causar rejeição, vergonha ou sensação de fracasso. O problema é que, quando esse mecanismo funciona o tempo todo, ele começa a limitar experiências importantes. Aquilo que deveria ser uma proteção temporária passa a se transformar em um padrão de comportamento. Com o passar do tempo, a pessoa começa a acreditar que não é capaz, que precisa da aprovação dos outros ou que sempre existe algo errado com ela. E isso influencia diretamente sua vida social. Ela pode parecer distante quando, na verdade, está apenas tentando evitar uma possível rejeição. Pode parecer indecisa quando, na realidade, está tentando escolher a opção que cause menos risco emocional. Mas existe uma parte ainda mais curiosa nesse processo. Muitas pessoas inseguras acabam criando exatamente as situações que mais temem. Ao tentar parecer perfeitas, podem demonstrar tensão. Ao tentar agradar todos, podem esconder sua verdadeira personalidade. Ao tentar evitar qualquer erro, podem perder oportunidades de criar conexões reais. E talvez você já tenha percebido isso em alguém próximo ou até em você mesmo. Aquela sensação de estar sempre calculando como agir, como falar e como ser aceito. O problema não está apenas no que acontece ao redor, mas na forma como a mente interpreta cada situação e transforma pequenos momentos em grandes ameaças emocionais. E quando você entende esse mecanismo, começa a perceber que alguns comportamentos que pareciam apenas jeito de ser podem, na verdade, ser respostas aprendidas ao longo do tempo. E é justamente nesses detalhes quase invisíveis que outros sinais de insegurança começam a aparecer. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo estranho. Elas sentem que estão fazendo o possível para serem aceitas, mas ainda assim parecem não conseguir criar as conexões que desejam. O que poucos percebem é que a insegurança não afeta apenas a forma como uma pessoa se sente por dentro. Ela também muda pequenos sinais que são transmitidos para as outras pessoas, muitas vezes sem nenhuma intenção. Uma pessoa insegura pode entrar em uma conversa já pensando no que os outros estão avaliando nela. Enquanto alguém fala, ela não está totalmente presente, porque parte da sua atenção está tentando descobrir se está sendo interessante, se falou algo errado ou se alguém percebeu alguma falha. Aos poucos, isso altera sua postura, sua comunicação e até sua forma de demonstrar confiança. Talvez ela evite olhar nos olhos por medo de parecer estranha, fale menos em grupos porque acredita que sua opinião não importa ou concorde com tudo apenas para evitar conflitos. Esses comportamentos podem parecer pequenos, mas com o tempo criam uma imagem que nem sempre representa quem essa pessoa realmente é. O mais curioso é que, muitas vezes, os outros não enxergam a insegurança que existe por trás dessas atitudes. Eles apenas percebem alguém mais fechado, distante ou pouco participativo. E isso pode gerar um ciclo difícil. A pessoa insegura teme ser rejeitada, então se protege. Ao se proteger demais, acaba criando distância, e essa distância reforça a sensação de que ela não pertence. E isso acontece muito em ambientes profissionais, amizades e relacionamentos. Uma pessoa competente pode deixar de mostrar suas ideias em uma reunião porque tem medo de ser criticada. Alguém interessante pode evitar iniciar uma conversa porque acredita que não tem nada relevante para dizer. Uma pessoa carinhosa pode esconder seus sentimentos porque teme parecer vulnerável. A grande questão é que confiança não aparece apenas nas palavras que alguém fala, mas também na maneira como essa pessoa ocupa os espaços, reage aos momentos de dúvida e permite que os outros conheçam quem ela realmente é. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais complexo. Algumas pessoas conseguem esconder muito bem essa insegurança. Elas parecem fortes, tranquilas e até muito confiantes, mas por dentro estão constantemente tentando controlar a forma como são percebidas. E quando esse comportamento se torna um hábito, ele começa a revelar outros padrões que passam despercebidos até pela própria pessoa.
Seu cérebro não reage apenas ao momento presente. Muitas vezes, ele reage também às marcas emocionais deixadas por experiências que aconteceram muito tempo atrás. E essa é uma das partes mais difíceis de perceber, porque a pessoa acredita que está respondendo apenas ao que está acontecendo agora, quando na verdade existe uma história por trás daquela reação. Uma crítica feita hoje pode parecer muito maior do que realmente é porque ela toca em uma lembrança antiga de momentos em que a pessoa se sentiu diminuída. Uma simples falta de resposta em uma mensagem pode gerar uma ansiedade intensa porque ativa o medo de ser ignorado ou deixado de lado. Uma pequena rejeição pode trazer de volta sentimentos que parecem familiares, mesmo que a situação atual seja completamente diferente. Isso acontece porque a mente cria associações para tentar proteger a pessoa de novas dores. Ao longo da vida, experiências de rejeição, comparação, cobranças excessivas ou falta de reconhecimento podem ensinar determinados padrões emocionais. A pessoa começa a acreditar, muitas vezes sem perceber, que precisa agir de uma certa maneira para evitar sofrimento. É por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade em aceitar elogios, mesmo quando fazem algo muito bem. Elas escutam palavras positivas, mas internamente existe uma voz dizendo que não é suficiente. Outras pessoas têm dificuldade em confiar nos outros, não porque todas as pessoas ao redor sejam perigosas, mas porque em algum momento aprenderam que se abrir poderia causar dor. O mais interessante é que esses padrões não aparecem apenas em grandes momentos. Eles surgem nas pequenas escolhas do cotidiano: aceitar menos do que merece em um relacionamento, desistir antes de tentar algo novo, esconder sentimentos para não parecer fraco ou buscar constantemente a aprovação de outras pessoas. A insegurança, muitas vezes, não nasce de uma falta de capacidade. Ela nasce de uma interpretação emocional que foi construída com o tempo. A pessoa começa a olhar para si mesma através de experiências antigas e passa a repetir uma versão de si que talvez já não corresponda à realidade atual. E quando esse padrão se fortalece, acontece algo curioso. A pessoa não percebe mais que está seguindo uma programação emocional antiga. Ela apenas sente que é assim mesmo, que sempre foi desse jeito ou que não consegue mudar. Mas existem sinais específicos que mostram quando a mente está repetindo esse ciclo, e eles aparecem justamente nos comportamentos mais comuns do dia a dia. No momento em que você começa a observar esses padrões em vez de simplesmente reagir a eles, algo importante começa a mudar. Você deixa de ser controlado automaticamente pelas suas emoções e passa a entender melhor o que acontece dentro da sua própria mente. Isso não significa que a insegurança desaparece de um dia para o outro ou que você nunca mais sentirá medo, dúvida ou desconforto. A mudança acontece quando você começa a perceber que um pensamento não é necessariamente uma verdade. Muitas pessoas passam anos acreditando em interpretações criadas pela própria insegurança. Se alguém demora para responder uma mensagem, a mente cria uma história de rejeição. Se alguém faz uma crítica, a pessoa interpreta como uma prova de que não é boa o suficiente. Se comete um erro, transforma aquele momento em uma confirmação de incapacidade. Mas existe uma diferença entre o que realmente aconteceu e a maneira como sua mente interpretou aquilo. Essa diferença muda completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Uma pessoa que antes evitava falar em público porque acreditava que seria julgada pode começar a enxergar aquela situação de outra maneira, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de desenvolver uma habilidade. Alguém que sempre buscava aprovação pode começar a perceber que ser aceito por todos é impossível e que tentar agradar constantemente também significa esconder partes importantes da própria personalidade. A verdadeira transformação começa com consciência. Quando você identifica um padrão, você cria um espaço entre o impulso e a reação. Nesse pequeno espaço, existe a possibilidade de escolher uma resposta diferente. Não é sobre fingir confiança ou ignorar sentimentos difíceis. É sobre entender de onde eles vêm e parar de permitir que eles comandem todas as suas decisões. A mente humana aprende através da repetição, mas também possui capacidade de criar novos caminhos quando você começa a agir de forma mais consciente. Pequenas mudanças na maneira de interpretar situações podem alterar a forma como você se posiciona, conversa, cria vínculos e enxerga seu próprio valor. E talvez uma das maiores descobertas seja perceber que a insegurança não define quem você é. Ela revela padrões que foram construídos ao longo da sua história, mas esses padrões podem ser compreendidos e ressignificados. Porque, no fim, a pessoa que você acredita ser hoje pode ser apenas uma versão construída pelas experiências que viveu até agora.
Quando você começa a enxergar sua mente com mais clareza, percebe que muitos comportamentos que pareciam fazer parte da sua personalidade eram apenas formas que você encontrou para se proteger. E essa percepção muda não apenas a maneira como você se vê, mas também a forma como você passa a se conectar com o mundo ao seu redor. No final, talvez a maior descoberta sobre a insegurança seja perceber que muitas vezes ela não está relacionada à falta de valor, capacidade ou força de uma pessoa. Ela está relacionada às histórias internas que foram construídas ao longo do tempo, às experiências que deixaram marcas e aos padrões que a mente aprendeu a repetir para tentar encontrar segurança em um mundo cheio de incertezas. Muitas pessoas passam anos tentando entender por que se sentem diferentes, porque pensam demais, porque precisam tanto da aprovação dos outros ou porque certas situações pequenas conseguem mexer tanto com suas emoções. Mas, quando observamos mais profundamente, percebemos que esses comportamentos não surgem do nada. Eles fazem parte de uma construção silenciosa que acontece dentro da mente, muitas vezes sem que a própria pessoa perceba. A insegurança pode aparecer como uma dúvida antes de uma decisão, como um medo escondido atrás da necessidade de agradar ou como uma preocupação constante sobre a forma como somos vistos. Ela pode influenciar conversas, escolhas, relacionamentos e até a maneira como enxergamos nossa própria identidade. E talvez o ponto mais importante seja entender que aquilo que uma pessoa sente não representa completamente aquilo que ela é. Um pensamento de incapacidade não significa incapacidade. Um momento de medo não define uma vida inteira. Uma experiência difícil não precisa ser a única lente usada para interpretar o presente. A mente humana é construída por memórias, emoções e experiências, e cada comportamento carrega uma história que nem sempre é visível para quem observa de fora. Por isso, compreender esses padrões é também compreender uma parte mais profunda da própria existência. Porque, no fim, muitas das batalhas que enfrentamos não acontecem apenas no mundo externo. Elas acontecem nos significados que criamos, nas interpretações que repetimos e nas histórias que contamos silenciosamente para nós mesmos todos os dias. E quando uma pessoa começa a enxergar esses movimentos internos com mais clareza, ela percebe algo que sempre esteve ali. Por trás de cada comportamento existe uma mente tentando encontrar uma forma de lidar com a vida, com as relações e com a própria imagem que construiu de si mesma. Se você chegou até aqui, significa que este conteúdo despertou uma reflexão importante sobre a forma como a mente humana funciona. Se você gosta de entender melhor seus comportamentos, emoções e os padrões que influenciam sua vida, inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos sobre psicologia, comportamento humano e desenvolvimento pessoal. Deixe também o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas que podem se identificar com esse tema. E quero saber de você. Qual desses comportamentos você percebeu que mais apareceu na sua própria vida ou na de alguém próximo? Escreva nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se você ficou até o final, escreva a frase "Eu entendo melhor minha mente" nos comentários. Assim eu vou saber quem realmente acompanhou o vídeo até aqui. E antes de sair, assista ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele continua essa reflexão mostrando outros padrões psicológicos que influenciam nossos pensamentos e relacionamentos. Aproveite também para conhecer a nossa playlist completa sobre psicologia e comportamento humano, onde você encontrará mais conteúdos para compreender melhor sua mente e suas emoções.